Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos mantém de pé, presença que nos faz fortes, corajosos. É a presença do Senhor que nos sustenta. Não podemos deixar a presença do Senhor escapar de nós. E como? Obedecendo, andando em acordo com a vontade de Deus, recebendo a Deus e andando nele. Não basta receber ao Senhor, nós temos que permanecer andando nele. Porque se existe algo que nos afasta de Deus, são os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa desobediência à palavra. Afinal, Romanos 14, 23, tudo que não provém da fé é pecado. E a fé vem do ouvir e aplicar a palavra. Então, o contrário, não ouvir e não aplicar, é incredulidade, é pecado, não provém da fé. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor soberano. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 12 de setembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 41, onde a Bíblia nos diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Glórias ao Senhor por estes versos. O povo de Israel vinha de um momento de 3 anos sem chuva, de um período grande de seca, um período de esterilidade. E às vezes você tem vivido um momento como esse, um momento de esterilidade, de seca, de deserto, de dificuldades, de lutas. Mas o que eu quero fazer agora é uma pergunta a você. Você consegue ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem em um céu gigantesco, como por uma ótica de fé? Sim. Olha, fazendo uma analogia, o que eu quero te dizer é se você consegue ver uma gota de esperança, de solução aos seus problemas. Você consegue ver uma vitória logo à frente em meio às adversidades que você vive? Em meio às lutas, às aflições, às dificuldades? Porque fé é exatamente isso. Fé é você ter a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo
que não se vê. E como que nós temos certeza, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus? Sabendo que nós somos filhos obedientes e que vivemos pela fé e não pela razão das coisas, quando nós somos convictos de que vivemos pela fé e não por vista, segundo Coríntios 5:7, quando nós somos convictos, nós temos a certeza da vitória, porque nós ouvimos a voz de Deus. Porque nós ouvimos abundante água, porque nós ouvimos voz de muitas águas, Apocalipse 14:2, porque nós ouvimos a palavra e ela gera fé nos nossos corações. Percebe que quando eu começo a ler o versículo 41, a Bíblia vai nos dizer que Elias ouviu o ruído de abundante chuva. Lá em Apocalipse capítulo 14, verso 2, diz que voz de muitas águas é a voz de Deus. E aquela voz de abundante chuva, Elias ouviu a voz de Deus dando direção a ele. E aquilo gerou fé no coração de Elias. E Elias chega a Acabe e diz: olha, já prepara porque vai chover. Mas Elias continua e persevera em oração, dizendo ao seu moço: vai por 7 vezes. 7 vezes. O Senhor, ele descansou no 7º dia. 7 vezes é o número da perfeição, é o número do 7º selo apocalíptico, que é o próprio Senhor, nosso Deus. Então, analogicamente, o que o Senhor quer nos dizer? Nós temos que insistir até aprendermos a descansar em Deus. Porque Deus, ele age, ele move no seu descanso. Quando você descansa, na 7ª vez você descansa. Quando você descansa, Deus age. Porque é a sua fé que ativa o mover de Deus. Nós precisamos viver de verdade por meio da fé. E viver de verdade por meio da fé, sem murmurar, sem reclamar, sem pegar direção de homens, mas a direção de Deus somente. Seguir a voz de Deus somente. Quando nós seguimos a voz de Deus, nós temos fé, porque a voz de Deus nos diz que nele nós somos mais que vencedores. Vivendo por meio da fé, nós teremos vitória, porque os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. E a vitória sobre o mundo é a fé. Você precisa ativar a sua fé. Fé com obras, fé carregada de obras, de oração, de movimento, de obras oriundas, provenientes da vontade de Deus. Sendo aquilo que Deus quer que você seja, porque você ser o contrário daquilo que Deus quer que você seja, você está distante da voz de Deus. Você está distante da presença de Deus. E quando distantes da presença de Deus, Deus não opera. Nós precisamos encontrar o 7º dia, o descanso no Senhor, aprendermos a aquietar os nossos corações em Deus, lançar nele as nossas aflições, as nossas ansiedades, dizer para ele aquilo que nós almejamos e deixar Deus trabalhar e descansar. Elias, imediatamente ao dizer ao seu servo: vai, sobe, olha para o rumo do mar. Ele ajoelhou, colocou o rosto entre os joelhos e continuou em oração.
clamando, lançando sobre o Senhor as preocupações com ação de graças por meio da súplica, por meio da petição, da oração. E o Senhor colocou paz, ele encontrou descanso. Por isso ele disse, vai 7 vezes. E na 7ª vez, quando encontrou descanso, o seu servo diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mediante uma pequenina nuvem, Elias disse, olha só, aparelha o teu carro, Acabe, e desce para que a chuva não te detenha. Você tem fé ao ponto de, ao ver um pequeno sinal, de já agradecer e falar convicto de que a provisão está vindo dos céus? Isso é descanso, isso é confiar. Embora o problema seja muito grande, o céu gigantesco, a terra ardemente seca, uma pequena nuvem revelou a esperança de Elias, a convicção dele. Ele estava certo. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, no capítulo 5, que Elias era homem como nós. E a oração de um justo tem poder e eficácia. Irmão, se você é justo, tem buscado justiça, a sua oração é eficaz e tem poder. Somente aprenda a descansar no Senhor, sabendo que no momento oportuno Ele vai te entregar. Ele vai corresponder. Ele vai te atender. Deus está trabalhando. Mas nós precisamos aquietar o nosso coração nele, descansar nele para que a provisão seja derramada. Aquiete. Espere no Senhor. Insista até você encontrar o descanso para a tua alma. Sim, porque Deus te dará descanso na tua alma, mediante a fé. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor meu Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, Deus cuidadoso, Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso dia, entregamos a nossa vida. Deus, aquieta nosso coração diante da Tua grandeza, de quem Tu és. Opera, Deus, sobre essa vida que me ouve, enchendo de fé, enchendo de renovo na Tua presença. Sim, Deus, arranca todo o desânimo, toda vontade de parar, de esmorecer, de desistir, mas sim, Deus, coloque perseverança, persistência, insistência no Senhor. Sim, porque é mediante a insistência, a perseverança que nós vamos alcançar descanso, que nós vamos saber esperar e confiar de modo paciente. Sê conosco, Deus, nos guarda, nos livra, seja com essa casa, com essa família, opera um milagre, Deus, Tu és Deus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, inscreva-se. Pastora Poliane Ribeiro. Eu espero a sua inscrição. Tenha um dia de paz.